Olá, pessoas, sejam bem-vindos à minha sala de aula. Eu sou o professor Feliciano Neto e essa é a primeira aula da série sobre rebranding, chamada Rebranding Completo. Não sei se você notou, várias marcas estão aderindo a essa prática que a gente chama de rebranding, que a gente vai aprender aqui o que é, quais são os princípios ao redor disso, se isso é para você, gestor, ou não. E aí a gente vai, é claro, ver alguns exemplos, falar de alguns princípios. Esse é um assunto que eu gosto muito de abordar, porque além de consultor, além de professor, eu sou designer também e eu faço muito projetos desse tipo. Também tive a oportunidade de muitos anos ministrar a uma disciplina de construção de identidade visual, projeto de identidade visual em faculdades de design e é um assunto que sempre recorria. E é muito interessante estar falando isso pela primeira vez oficialmente para gestores e não para designers, mas realmente tem muita coisa que o gestor precisa aprender, tem muita coisa que a gente pode puxar desse assunto e falar de rebranding para aprender sobre as nossas marcas e é claro, né, nos educar aí para decisões que nós precisamos tomar ou não. É muito importante eu frisar o ou não, porque o que eu quero fazer aqui nessa série de aulas é de fato educar você, gestor, com parâmetros muito objetivos, para que você não simplesmente entre na onda, não é porque a CVC fez, não é porque o Nubank fez, não é porque o Caldumage fez, as Casas Bahia e várias outras marcas fizeram esse tipo de projeto ultimamente, que você precisa fazer. Aí eu quero, de fato, entrar com vocês nessa área de alguns detalhes aqui, né? Para você, de fato, saber se você precisa embarcar nessa tendência, e a gente tem que ter muito cuidado sempre quando falamos de tendência em relação a marcas, porque marcas é um dos princípios básicos, né? Marca não obedece à moda. Marca é uma coisa que tem que ser perene, que tem que ser muito bem trabalhada, e se for seguir com toda a tendência que aparece no mercado, você acaba não tendo a chance de imprimir uma identidade coerente, que necessita de tempo para ser maturada, para ser aprendida, para ser absorvida pelo seu mercado. Então, nós vamos falar dessa questão do rebranding. De fato, eu quero mostrar para você tudo o que você precisa saber como gestor para tomar uma decisão educada sobre isso, tomar uma decisão embasada sobre ir por esse caminho de redesenhar a sua marca ou não, ou permanecer com a marca que você tem e, claro, né, entrar em outras ações de gestão para posicionamento. E essa é uma grande forma de começar essa primeira aula aqui, que vai falar justamente do que é rebranding, né? Quais são os princípios ao redor dessa prática. A primeira coisa que a gente aprende é que rebranding, na verdade, não tem muito a ver. É, eu não posso dizer que não tem a ver, porque tem a ver com a marca física, com o logo, né? Com o desenho que você enxerga, com o desenho que você coloca no seu cartão de visita. Mas ele tem muito mais a ver com posicionamento. Se você entende o que é branding, branding não é a identidade visual da sua empresa. A identidade visual da sua empresa é uma parte do branding, né? E eu até recomendo que vocês assistam a aula anterior, a primeira aula que a gente postou aqui no canal, que chama Universo da Marca numa casca de maçã, que você vai entender o porquê de eu estar falando isso. A sua marca não, o seu branding não é apenas o exterior. O seu branding tem muito mais a ver com processos internos também, né, que você pode organizar e reorganizar. Então, isso é reposicionar-se, né? Se você entende branding como esse arcabouço de posição, né, que você tem no mercado, né, como você se apresenta, que linguagem você traz na sua marca, que valores você defende e, obviamente, também a marca que representa tudo isso, o símbolo gráfico que representa tudo isso é branding e é como você se posiciona. Falar de rebranding é falar de mudança de direção, às vezes, né? É falar que você identificou que alguma coisa precisa mudar na direção que a sua empresa está tomando
e aí você vai tomar uma decisão estratégica de redesenhar processos para fazer com que a sua empresa entre nesse caminho que você identificou que ela precisa tomar. Esses processos podem ser administrativos, esses processos podem ser invisíveis ao público. Você pode fazer rebranding sim, sem tocar no seu logo, fazendo com que os valores da sua empresa mudem para uma direção melhor, os seus processos administrativos evoluam para, de repente, abraçar mais a inovação, abraçar mais princípios tecnológicos, evoluções tecnológicas, formas diferentes de fazer o seu serviço funcionar. De repente, por exemplo, uma loja partir para o caminho das franquias, isso é reposicionamento. Isso também pode ser chamado, na teoria, no papel de rebranding, né? Mas a gente sabe que essa palavra ficou muito atrelada à figura da marca, né? E aí eu quero frisar bem, né? Lembre-se primeiro, antes da gente seguir em frente, que o rebranding não quer dizer só respeito à casca da maçã. E aí eu vou, de novo, frisar. Essa metáfora está muito bem explicada na aula anterior. Então, se você não assistiu essa aula ainda anterior e caiu aqui de paraquedas ou se interessou por esse assunto, eu dou um conselho para você, conselho de amigo mesmo, de professor. Né? Professor que trabalha a continuidade dos assuntos, né? Dá uma pausa nesse vídeo, vai lá assistir a aula anterior. Ela não é uma aula longa, mas aí você vai poder voltar para cá desse ponto aqui e seguir um pouco melhor informado com as coisas que a gente vai falar a partir de agora. Tá bom? E vamos seguir, certo? Então, é claro, né? A gente tem que considerar logo dentro desse parâmetro, e essas aulas vão partir disso, né? Vão abordar isso sim. Eu só quis mencionar essas coisas para vocês entenderem que, beleza, nós vamos falar do símbolo gráfico como objeto de estudo aqui, mas eu tinha que mencionar que rebranding não é só isso. Às vezes você tem que redesenhar outras coisas na sua empresa, não necessariamente só o logo. E a gente vai ver aqui, com um checklist curto, como essas coisas são importantes, inclusive para fazer com que esse logo funcione e para ter noção se ele precisa ser redesenhado ou não. Porque o logo surge de algum lugar, ele não aparece do nada, e se ele aparecer do nada já é um ponto negativo para ele. Mas vamos lá. Isto posto, falado isso, né, mencionado que rebranding tem a ver com posicionamento e com outros processos administrativos, às vezes, outros processos internos da sua gestão, vamos falar do que vocês estão curiosos para ouvir mesmo, que é a respeito das suas marcas físicas, né, dos símbolos. Eu sempre tenho uma preocupação em, quando estou falando de gestão de marca, usar logo para definir a parte física, a parte gráfica. A partir de agora, eu vou me dar a liberdade de falar marca mesmo, porque já está estabelecido que nós estamos falando, o objeto de estudo é isso, tá? É o símbolo gráfico. Então, me deem essa licença de falar a marca que é mais confortável, vocês gostam mais de escutar essa palavra, é mais sonora e vai sair de forma mais natural. Então, vamos lá. Como a gente sabe alguns parâmetros básicos para saber se o meu símbolo, se a minha marca é boa ou não. Aí eu vou apresentar um checklist de duas categorias, tem umas subcategorias, mas só são duas mesmo, certo? E você vai marcando. No final, eu vou dizer como é que ficou esse diagnóstico aí, para você entender se você está no caminho bom ou não, se a sua empresa precisa de uma coisa dessas ou não, de um projeto assim. Então, primeiro checklist é uma boa simbologia, né? Se a sua marca tem uma boa simbologia, quer dizer que ela tem uma boa representação de valores, antes mesmo de representação de produtos e serviços. Isso também tem muito a ver com a primeira aula lá, então vai lá assistir aquela aula lá para você entender que os valores também é o conjunto da obra, né? Os valores tem a ver com o que a marca acredita ser, né? Onde ela quer chegar, os objetivos, a razão de existir dessa marca no mercado. Qual o problema de muitos símbolos, de muitas marcas hoje em dia? É que elas se preocupam apenas em representar
os seus serviços, o que eles fazem. É claro, isso é uma situação muito corriqueira para mim, que trabalho com design há muitos anos. Eu acho que 2021 aqui está fazendo 21 anos que eu continuo trabalhando, que eu comecei a trabalhar com design. Então, eu já vi muitos casos desse. E na minha carreira profissional, pude solucionar muitos problemas assim. De marcas que não conseguem se destacar no mercado porque não se preocuparam no início que seus símbolos representassem os seus valores, as suas crenças. É aquela velha história do sapateiro cujo desenho é um sapatinho ou um martelinho de sapateiro, né? Isso é válido? É válido. Eu acho que não tem uma regra assim, ó, nunca faça isso, nunca diga nunca, porque às vezes você tem, por exemplo, marcas que são muito clichês, como, por exemplo, o dentista com os dentinhos, e você tem, às vezes, soluções muito sábias, né, de usar realmente aqueles ícones mais populares, mas de uma forma mais elegante, de uma forma mais sutil. Mas, via de regra, é um conselho que eu dou para todos os meus clientes de consultoria. Faça com que a sua marca represente quem você é e não o que você faz. Porque o que você faz pode mudar amanhã. De repente vem uma tecnologia nova, você tem uma mudança de paradigma mesmo no mercado. Aquilo que você costumava fazer não é mais lucrativo para você fazer. De repente não vai ser mais a sua atividade principal, você vai mudar de atividade, você vai evoluir o seu serviço. Se você se preocupou em representar os seus valores na sua marca, a marca permanece. Mas se você colocou um sapatinho e agora você vai fazer outra coisa, agora você vai mexer com couro, não necessariamente só com sapato, aí a sua marca morre. Ela perde a força, perde a relevância, e aí você tem que partir para um projeto de redesenho. É assim que eu recomendo os meus clientes. Mas então, boa simbologia representa valores antes de representar produtos, né? Boa simbologia significa isso. Eu vou dar alguns exemplos. Essa é uma marca de computadores. Todo mundo conhece a Apple. E a marca dela não representa, a marca da empresa não representa o que ela vende, representa o que ela acredita. Eu já vi muitas teorias da conspiração a respeito do significado desse símbolo aí. Mas a história conta, essa daqui é a primeira versão da marca da Apple. Você vê que é uma estética muito aquém da estética de marcas, mas enfim, né? Os caras eram gênios da tecnologia, não necessariamente gênios do design de marcas. Mas essa primeira versão denota muito bem qual a intenção deles a chamar a sua empresa de Apple, né, de maçã, né, a maçã em cima da cabeça de Isaac Newton, que está sentado na macieira aí. Esse símbolo vem para representar o que eles acreditam, que é essa questão da inovação, da descoberta, né, da perseguição de sonhos, a mordidazinha depois foi adicionada por isso, né? A perseguição de sonhos, aquele objeto do desejo das pessoas, e isso, eles fazem isso através do design até hoje, né? Os objetos da Apple são desejados e tem esse clima de perseguição de sonhos. Você sempre sonha ter ou a sua comunicação faz com que você seja seduzido ao redor desse arcabouço de serviços e de soluções que eles oferecem. Isso é representar valor. Você veja que, de fato, a Apple mudou o seu carro-chefe de produtos muitas vezes desde o início. Começou com computadores pessoais, depois que o Steve Jobs saiu, atiraram para todos os lados, fizeram impressora, fizeram câmeras digitais, era uma empresa de tecnologia muito versátil, pelo menos tentaram ser, não tiveram sucesso com isso. Quando o Steve Jobs voltou, apostaram na indústria de música, ou seja, hoje estão até em serviço de streaming, produção de conteúdo. Eles diversificam os seus produtos, diversificam as formas de negócio que eles fazem negócio até hoje. Imagina só se a Apple fosse representar o seu símbolo pelo que eles fazem, né? Um desenho de um computador, né? Eles teriam que mudar a marca toda vez que mudavam de serviço. Isso não é uma decisão muito fácil, muito sábia, na verdade.
Então, esse é um exemplo de simbologia forte. É uma simbologia que não necessariamente representa o que eles fazem, mas representa muito mais quem eles querem ser, qual a experiência que eles querem que o consumidor tenha com eles. Outra marca que eu gosto bastante de exemplificar como uma simbologia legal é a marca da Montblanc. Todo mundo sabe que a Montblanc é uma marca de canetas muito valiosa, né? Um valor agregado, a grife de canetas praticamente. Você não vai comprar uma Montblanc na Calunga, dificilmente. Você vai comprar uma Montblanc numa joalheria. Aqui no shopping da cidade tem muito isso. Na joalheria tem as canetas Montblanc. Você vai comprar uma caneta para fazer uma prova do vestibular, é lá na Calunga ou na papelaria. Mas essa simbologia da Montblanc, além da tipografia muito bem montada, equilibrada, né? Você vê esse círculo com uma forma meio estrelada no meio. Na verdade, essa forma aí é a montanha Mont Blanc, representa a montanha Mont Blanc, que é um dos picos mais altos da Europa, que fica na França, e o símbolo foi feito para representar o pico da montanha Mont Blanc vista de cima, né? Porque tem neve no topo. É como se a neve estivesse escorrendo, e se você imaginar o pico na perspectiva exatamente acima dele, é uma abstração dessa figura. Obviamente, isso aí fala de valores? Fala, porque simbologia sempre é muito abstrato, né? Estar no topo, ser um pico nevado da Europa, traz também a questão do status, né? Então, essa marca respira isso, respira esse tipo de ambiente, de status, de, de lugares altos. Então, também é um bom símbolo, também é uma boa alternativa, né? Uma boa simbologia. Simbologias também são histórias, gente. Boas histórias para contar ao redor das suas marcas. Sem falar que é, de fato, uma das marcas icônicas, mais icônicas desse ambiente de luxo aí, certo? É uma boa representação de símbolo com boa simbologia. Não tem uma canetinha aí, não tem uma pontinha de caneta, não tem alguém escrevendo, tem uma coisa além disso, um valor, um princípio, uma história de simbologia ao redor desse símbolo, dessa marca, desse desenho. A Amazon também começou você vai fazer uma pesquisa na internet e ver as primeiras versões da marca da Amazon, ela tirava para todos os lados, de estéticas diferentes, umas coisas meio loucas. Mas eles chegaram nesse símbolo de forma primorosa, porque tem a palavra Amazon muito bem escrita, em preto, super contraste, e a gente tem essa setinha que liga o A ao Z, e essa ligação do A ao Z representa o seu acervo. A Amazon hoje já há algum tempo, na verdade, mas continua sendo a maior biblioteca virtual do mundo. Biblioteca não, livraria. A maior livraria do mundo. É o maior acervo de livros do mundo hoje, em termos de varejo, é o da Amazon. Isso mundialmente. Então, essa do A ao Z aí significa que você encontra tudo aqui. Inclusive, eles diversificaram bastante nos últimos anos os produtos. Inclusive, o seu serviço online de venda nos Estados Unidos, que está chegando no Brasil, está adiando agora, mas nos Estados Unidos já quebrou até rede de supermercado. E a gente sabe isso porque o cara lá decretou, se não me engano, foi a rede Kmart, que era concorrente do Walmart, mas decretou falência e nas entrevistas que os caras deram lá, disseram, foi por conta da Amazon. Nós não aguentamos competir com a Amazon, que até sabão em pó agora está vendendo aqui nos Estados Unidos. Então, esse A para A a Z aí, do A ao Z, significa esse acervo. E essa setinha também pode ser enxergada por outro ângulo e representa um sorriso. E esse sorriso representa o amor a paixão que a Amazon declara ter pela satisfação do seu consumidor. E aí ela traduz isso em bastante experiência para o consumidor, tenta fazer um atendimento super pessoal, tenta dar toda uma atenção no pós-venda,
tem uma política de troca bem feita, tem um atendimento acessível, tem uma linguagem amigável, ou seja, ela declara literalmente nas suas literaturas oficiais que a satisfação do consumidor é uma obsessão da Amazon. E você vê aí exatamente essa simbologia representada na sua marca, no seu símbolo, no desenho que representa a marca em todas as instâncias visuais de comunicação que a gente consegue ver. Por que isso é importante, gente? Porque esse primeiro item da checklist é importante. Por que pensar em simbologia é importante? Primeiro, porque isso pauta a sua comunicação. Você ter uma representação que sai dos valores, que é baseado em valores, já te dá uma liberdade, ou para quem vai fazer a tua comunicação, uma liberdade muito, muito grande de criatividade e de direcionamento, né? Olha só, é aqui que eu quero ir, esse é o valor que eu represento, é isso que o meu símbolo significa. São esses valores, esses princípios, essa historinha que eu quero contar. E esse já é um ponto de partida fantástico para quem vai trabalhar a comunicação. A Nike faz isso muito bem porque a sua marca tem, de fato, uma simbologia muito forte. Eles chamam swoosh em inglês, que eu gosto de traduzir, é o vulto. É a velocidade, né? Você tem esse movimento de velocidade, significa a deusa alada da vitória, que é Nike, na verdade, em grego, descendo sobre a terra. Tem toda uma história mirabolante de simbologia ao redor desse risquinho aí, que é basicamente isso, o logo da Nike. Então, mas a simbologia faz com que essa ideia de vitória, de ser o vencedor, de tomar posse do seu próprio caminho de vencedor, seja a pauta da comunicação da Nike. Esse assunto aqui, por exemplo, conta muito isso. Everyone loses games, but few change them. Ou seja, muitos perdem os jogos, mas poucos mudam o jogo. Isso é muito forte, isso fala de fato dos princípios que a marca está representando, que esse símbolo representa, né? Não tem um tênisinho representado lá aí no símbolo da Nike. É uma abstração? Mas tem uma história profunda por trás. E a grande sacada de quem vai construir uma marca forte é ter a maturidade e a coragem, como a Nike teve, de ser representada por um símbolo super simples, mas também a maturidade e a coragem de contar uma história complexa ao redor dele e fazer com que ele represente uma história complexa que paute a sua comunicação. Outra razão pela qual isso é importante é que os símbolos gráficos, a marca, o desenho, ele vai funcionar como um imã de valor. Ele vai fazer com que esses valores que você acredita, que você vai educar o mercado a acreditar que você representa, sejam ostentados, sejam transmitidos, na verdade, sejam atraídos pelos objetos que ostentam o seu símbolo. Deixa eu dar um exemplo bem claro e bem anedótico disso que eu costumava dar muito em sala de aula. Imagina que você chega numa sala qualquer, vamos dizer assim, do médico que você está consultando lá. Você vai chegar na sala de espera e você vê um monitor novo, desses grandes aí, que você nunca tinha visto antes, e esse monitor ostenta o símbolo da Apple. Você nunca viu essa televisão ligada, você nunca viu funcionando, você nunca nem pegou, nem tocou, nem chegou perto. Você viu de longe, mas está lá a marca da Apple. Você já toma uma decisão quase que instantânea, já faz um juízo de valor instantâneo de que aquele produto ali é top de linha, aquele produto ali é premium. A experiência de consumo com aquele produto deve ser, com certeza, premium, né? Sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque a marca que ele está ostentando representa isso. Então, aquele símbolozinho lá tem uma função de atrair toda essa ideia positiva que você tem daquela marca, obviamente que foi construída por eles,
né, com não só com comunicação, mas com comunicação e com experiência, ou seja, eles fazem a promessa e cumprem a promessa. Então, aquele símbolozinho ali está fazendo essa função. Mas se, né, lembrando que você isso é só a alegoria da sua percepção visual, tá? A historinha lá você não chegou nem a ligar aquela TV, mas ela está ostentando a marca da Apple. Você faz esse juízo de valor na hora. Mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, se você chega no mesmo lugar e está lá o mesmo monitor, certo? Alguém foi só lá de sacanagem mesmo, tirou o símbolo da Apple e colocou esse símbolo dessa marca aí, Ling Xing, que é o Xing Ling ao contrário. Vocês entenderam o trocadilho? Eu não me seguro, eu tenho que fazer pelo menos um trocadilho por aula. Mas tá lá, essa Ling Xing lá. Você nunca viu falar dessa marca na vida, mas ela tá lá no monitor. E aquele monitor, vou dizer uma coisa para você, pode ser até da Apple, pode ter a melhor tecnologia de tela existente no planeta hoje. Mas só porque a marca é uma marca que não tem, que está ostentando lá, é uma marca que não tem boa reputação, você faz o juízo de valor instantâneo também e dizer, olha, aquele símbolo, aquele aparelho ali não tem uma qualidade boa, não deve ser uma experiência de consumo legal. Então, é muito importante que você tenha símbolos que representem os valores que vocês seguem, que vocês querem seguir, que vocês querem adotar e representar, porque eventualmente, com um bom trabalho de comunicação, com um bom trabalho de educação do público, de entregar essa experiência para eles, eles vão servir de magnetismo de valor. E tudo que vocês colocarem esse símbolo vai ser automaticamente reconhecido como tendo aqueles valores e aqueles princípios que você defende. Toda marca quer isso. Toda gestão quer ter essa ferramenta poderosa. Olha só que ferramenta poderosa de comunicação esse símbolo vira depois, essa marquinha, esse desenho vira depois. Se você tem uma preocupação desde o início que ele represente valores e não necessariamente serviços. Serviço é como a gente entrega essa experiência, mas a sua marca deve representar valores. Então esse é o primeiro item do checklist aí. Sua marca representa seus valores? Beleza. Marca aí. Se não representa, deixa em branco. Eu sei que tem muitos de vocês aí, de repente, que não sabem nem o que a sua marca representa. Você tem uma marca há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, e eu já tive experiência de pegar consultorias, de fato, com essa exata situação. Uma marca com mais de 15 anos de mercado, e eu perguntei para os gestores o que a marca significa. E eles não souberam responder, ou simplesmente me disseram na maior sinceridade do mundo, não representa nada. Isso foi uma decisão que tomamos, não tínhamos maturidade para saber o que isso representava no início da nossa vida empresarial, e estamos com isso até hoje. Mas temos a consciência que isso deve representar outra coisa, deve ser mais profundo hoje em dia, e a gente está procurando vocês para resolver esse problema para a gente. Então, isso é muito comum, mas checa aí sua caixinha, se você tem uma marca que representa seus valores. Se você não tem, deixa em branco. Vamos para o próximo item. Próximo item do checklist tem a ver com a estrutura gráfica funcional, ou seja, esse símbolo, essa marca, sobrevive ou não a aplicações extremas. Aí eu já estou falando da sua marca como ferramenta de comunicação. E aí eu quero dar outros parâmetros mais técnicos para você olhar para o seu símbolo agora e identificar, olha, beleza, ele encaixa nesses parâmetros ou não encaixa nesses parâmetros. Vamos lá. Primeiro parâmetro, que na verdade é o único parâmetro que eu vou te dar, porque não adianta a gente fazer a lista aqui de parâmetros técnicos, porque, de novo, eu tenho que ter a consciência que eu não estou falando para designers, estou falando para gestores. Mas com esse parâmetro da simplicidade, eu vou te entregar 2 princípios muito importantes. Primeiro, simplicidade, no sentido de a tua marca aguentar redução. E olha, eu vou mostrar, na verdade, 3 etapas aqui.
Primeiro você estava vendo ali uma etiqueta da Nike, isso é uma etiqueta de camiseta, certo? Ela é pequenininha, está aqui atrás da sua camisa, e aquela marquinha da Nike lá continua bem nítida, né? Mesmo naquele tamanho lá. Eu dei o exemplo da Montblanc. Aquela marca da Montblanc, o símbolozinho é aplicado literalmente na ponta da caneta, na ponta da tampa, mas ainda é na ponta da caneta. E permanece bem legível, permanece bem reconhecível. Tem até uma situação que eu gosto de mostrar para a gente entender qual a situação que as nossas marcas se encontram hoje no mundo digital. Você vai decidir, de repente, fazer um aplicativo. Você tem um restaurante, vai fazer um aplicativo daqueles aplicativos de plataforma pronta, de restaurante, por exemplo, para pedidos online. Às vezes você não está querendo estar lá no iFood, eu também já tive clientes de restaurante, eu sei como funciona, taxas muito altas e tal, mas enfim, você quer ter um aplicativo. Aí, se a tua marca não tiver um desenho, uma estrutura legal, ela, para sobreviver ao tamanho do ícone, fica difícil você ser reconhecido aí dentro de um mundo, um mundaréu de ícones que o seu telefone tem. E a situação ainda é pior, porque a maioria das pessoas agrupam esses ícones dentro de pastas de ícones. Então, o parâmetro para redução é o ícone dentro da pasta do ícone. E daqui eu consigo identificar aqui, e olha que eu estou vendo na minha tela aqui, menor do que vocês estão vendo, porque eu estou vendo dentro da interface da transmissão aqui, e está bem menor. E eu ainda identifico, ainda assim, nessa redução, ali a marca do Twitter, está ali a marca do Facebook, está ali a marca da loja de aplicativos da Apple. Tem outros que eu não identifico, são apenas manchinhas. Ou seja, essas marcas não sobreviveram a esse teste da redução extrema. De novo, gente, isso tem a ver com parâmetros técnicos, né? Fazer um desenho que seja identificável, que seja diferente o suficiente, mas que ainda assim seja simples o suficiente para aguentar um tipo de redução extrema como essa, não é para qualquer um. Você precisa entregar esse trabalho de repente na mão de quem sabe fazer, de quem entende o que está fazendo. E muitas vezes, ao fazer um desenho, todo mundo consegue fazer. Eu costumava dizer isso para os meus alunos. O diferencial do profissional é ele sabe o que está fazendo, ele sabe para que aquele desenho vai ser usado. E ele já pensa nesses cenários extremos quando está projetando a sua marca. Então, aprenda a identificar aí. Faz um teste, pega a sua marca, se você está com dúvida, coloca no qualquer software que você tem aí que possa imprimir. No Microsoft Word, por exemplo. Reduz ela ao máximo que você acha que ela pode ser lida e imprime. Se ela começa a perder detalhes, detalhamento, perder capacidade de ser reconhecido, né, nessa redução, já é um ponto de atenção aí. É muito importante que a gente tenha símbolos que sobrevivam a esse tipo de aplicação, porque eventualmente nós podemos precisar deles, né? Outra coisa que a simplicidade também ajuda é monocromia. Na verdade, a simplicidade ajuda quando é desenhada para isso, né? Porque eu não posso dizer que o símbolo do eBay aqui que a gente está vendo é complicado. Não, ele é simples. Ele está apenas usando cores e letras. Não tem muito desenho complexo aí. Mas tem algumas coisas que dificultam já a sua atuação em uma cor só, é o que a gente chama de monocromia, né? Ele só funciona desse jeito se tiver todas essas cores aí. E o problema desse símbolo do eBay é justamente onde essas interseções aí de uma letra com a outra, né? Você imagina só se eu colocar tudo preto agora. Essa palavra vai perder um pouquinho a legibilidade, porque uma parte das letras vão ser essas partes das interseções que a gente consegue ver por conta da diferença de cor, né, sobreposição de cores, vão sumir. Aí a gente tem que partir, como os projetistas dessa marca tiveram que partir para soluções como essas, de cortes, ou seja, de intervenções. Isso aí é uma segunda versão da marca usada só dentro desse ambiente de monocromia.
já é mais um trabalho que você vai ter, já é mais um elemento que você tem dentro do seu manual de identidade visual, mais um elemento que você tem para se preocupar dentro desse arcabouço das aplicações. Então, tanto é que o eBay redesenhou a sua marca para essa daqui, que não tem mais essas interseções, que funciona muito bem só pegando esse desenho aí, clicando no preto, e ele consegue sobreviver à monocromia. A simplicidade aí fez com que a potencialidade de leitura da marca ficasse maior, justamente porque ela tem essa versatilidade de aplicação. Então, esse é o segundo ponto, tá? E por que? Tem mais um exemplo aqui que eu esqueci. Esse exemplo faz o exemplo dos dois, né? Traz tanto a aqui na monocromia, mas eu posso dizer que também tem a ver com redução. É uma marca de vinho, tá? É a Viscon Romania. Ela tem esse desenho aí, meio que complexo, né? É um desenho bonito, né? E aqui não estou falando de beleza, tá? A gente está falando de funcionalidade. E é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Muitos de vocês, muitos dos meus clientes, chegam para mim, às vezes, com símbolos gráficos que são desenhos bonitos, mas que não podem ser chamados tecnicamente de marcas. Porque eu entendo como profissional de design e como professor, estudioso desse ramo, é que para você chamar isso de marca, ela tem que agir com a funcionalidade que é esperada de uma marca, que é a identificação, né, que é a identificação em várias instâncias de aplicabilidade, tanto colorida quanto monocromática, tanto estourada na fachada de um prédio, quanto na ponta de uma caneta. Se aquele desenho não consegue sobreviver a esses tipos de aplicabilidade sem ter que ser alterado de alguma forma, eu, na minha humilde insignificância acadêmica, não consigo definir aquilo como uma marca. Da mesma forma como você pode pegar uma ilustração à caneta e não pode dizer que aquilo é uma pintura, porque pintura supõe-se que foi usado algum tipo de tinta, né? Se bem que tinta da caneta também. Você entendeu você entendeu o meu argumento. Então, a funcionalidade faz a definição. A funcionalidade entrega a definição também, entrega identidade para esse tipo de trabalho. Então, olha só, não que eu estou julgando que a marca da Viscon não é uma marca e tal, até porque ela sobrevive aos dois, né? Ela tem aqui a versão principal dela, que é com esse vinho, né? Com esse tom de vinho. Aí você vai ver aqui a marca agora com o preto também funciona, mas aí eu já diria para ele, ó, você tem que se preocupar com o quê? Com a redução, porque o seu desenho é muito complexo. E quanto mais complexo ele é, mais legibilidade ele perde quando você vai diminuindo o tamanho dele. Então, de repente, você não vai poder aplicar esse desenho em brindes, um saca-rolha lá que você vai fazer para os seus funcionários, para dar para os seus clientes, para um brinde promocional, etc. Então, essa é uma marca que, apesar de estar bem construída de forma em estética, em equilíbrio, você vê que foi um profissional que fez isso aqui, eu, enquanto consultor, ainda daria uma dica. Podemos pensar em um redesign que simplifique esse desenho, que não necessariamente mude esse desenho de estética ou de equilíbrio, mas que simplifique esse desenho para que ele fique mais forte naquela situação específica ali. Essas duas situações de monocromia e redução, gente, isso mata muito problema, certo? Isso já resolve muito problema de readequação de identidade visual. Às vezes o redesign que você precisa é isso, não é necessariamente mudar a sua marca da água para o vinho, mas isso deixa para a segunda aula que a gente vai falar sobre isso, as situações específicas e tipos de redesign que nós podemos passar. E por que isso é importante? Isso é importante, uma palavrinha que é de fato tem uma importância muito grande, que é a tal da longevidade, né? Quanto mais forte o seu símbolo for em termos técnicos, quanto mais bem resolvido ele for em termos de funcionalidade,
mais tempo ele vai durar sem que você precise alterar ele. E, consequentemente, ele vai ser uma marca mais reconhecível ao longo das gerações. E é claro, quando a gente fala de empresa, nós não estamos falando de uma coisa que você faz daqui a 5 anos você para de fazer. Todo mundo quer que seu negócio dure gerações. Todo mundo quer que seu negócio dure muito. Todo mundo quer que a sua marca vire referência, cresça, faça com que todo aquele esforço, aquela luta valha a pena, né? Então, longevidade é uma coisa muito importante. E olha só, dá para investir em longevidade se você se preocupar na hora de desenhar o seu desenho. Desenhar o seu desenho é redundante, né? Mas desenhar o seu logo, desenhar a sua marca. Eu tenho aqui o exemplo da Coca-Cola, né? Que ao longo dos anos teve algumas tiradas aí de redesign. Começou com 1886, com uma coisa só de datilografada mesmo lá, depois foi para essa coisa mais ornamental, e em 1893 foi para a estética que representa a assinatura do fundador, né? O fundador tinha uma assinatura que era semelhante a essa tipografia que a Coca-Cola adotou. Isso respira o quê? Respira tradição, né? Respira um valor que é além do refrigerante que eles vendem. Por isso que a estética dessas palavras, Coca-Cola, permaneceu praticamente a mesma, a não ser em 1885, quando eles tentaram mudar o produto para só Coke, né, que acabou virando um apelido do produto, mas em 1987 voltaram por pedido do público mesmo. É uma história muito interessante, dá para a gente estudar isso depois, mas é basicamente a mesma estética, é basicamente o mesmo logo, a mesma marca desde 1893, o que faz com que essa seja uma das marcas mais reconhecíveis do planeta. Quanto mais bem resolvido, quanto mais bem determinado em termos de desenho técnico e de funcionalidade, mais longevidade você tem para a sua marca. Isso não quer dizer que a Coca-Cola não alterou. Você vê que alterou um pouquinho a estrutura da onda, a espessura, mas a estrutura de estética permaneceu a mesma, porque é muito bem resolvida e tem valores representados muito além do serviço. Então, beleza. Se você pegou esses dois checklists simples aí, a gente já vai aqui com quase 40 minutos de aula, mas é uma aula que eu quero que vocês entendam de fato, absorvam isso aqui. É muito importante eu comentar essas coisinhas, porque correr demais às vezes prejudica, né? Mas se você marcou algumas dessas instâncias aí, seja uma ou seja outra, de repente você é candidato sim para um redesign de marca. Então, primeiro, se você acha que a sua marca não representa os valores que você acredita ou que você gostaria que representasse, é um item muito importante. Liga o sinal amarelo. Se você identifica que a sua marca não representa os valores e também não tem uma estética adequada à função dela, que tem as duas características aí principais de simplicidade, com redução e com aplicação de monocromia. Se ela não sobrevive a isso, você tem dificuldade. Todo mundo que trabalha com você aí, de repente você contrata um designer para trabalhar suas redes sociais e ele vai dizer para você: olha, essa marca tem uma dificuldade de ser aplicada num fundo colorido, porque são coisas que vai aparecer para você. Se você tem esse problema, com certeza alguém vai dizer para você que você tem esse problema. Principalmente se você se preocupa de fato em estar no mercado, aparecendo em redes sociais, aparecendo em propaganda, essa dificuldade vai aparecer para você. E você sabe que tem. Então, se tem esses dois pontos aí, gente, de repente você é um bom candidato para um redesenho de marca, sim. Se você tem por exemplo, o primeiro lá, né, dos valores, eu tenho um bom símbolo, mas ele não representa bem os meus valores. De repente, esse é um ponto de atenção que você vai aí, pode maturar um pouquinho mais tempo, pedir a opinião de outra pessoa para ver o que é que pode ser feito. Se o teu problema
Não é esse, não é valores, não. Isso aqui, esse símbolo é representação de valores. Mas a estética dele não está adequada. Tem outra categoria de rebranding aí que de repente você pode se adequar, né, para fazer com que essas duas coisas encaixem. E isso a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver situações, condições, objetivos e alguns estudos de caso para embasar as suas decisões a respeito de tomar uma decisão de partir para um projeto de redesign da sua marca ou não, né? Fica atento na próxima aula dessa série e faz a tua parte para fazer com que esse conteúdo de repente chegue para alguém que você acha que deve chegar. Se você está assistindo e não é gestor, mas é colega, é designer, que se interessou por isso, pela palavra rebrand lá, que chamou a tua atenção, e você acha que um cliente seu precisa ver esse conteúdo, assistir esse conteúdo, compartilha aqui esse conteúdo para ele agora e faz com que, de repente, marca para assistir junto com ele a próxima aula e a terceira aula do ciclo, que a gente vai fechar falando de estratégias de marketing, estratégias mais profundas aí, não só de marketing, mas também de gestão de mercado e de marca, para entender a profundidade que um rebranding pode ter e as responsabilidades que você tem enquanto gestão depois que investe em um projeto como esse. Não vou me demorar muito, né, porque a gente já até se esticou bastante aqui nessa primeira aula, mas até a próxima aula aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo.